Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um livro, que é esse aqui, ó. Eleanor Oliphant Está Muito Bem, escrito pela Gayle Honeyman. Esse é um romance de estreia da autora e a história se passa na Escócia contemporânea. Eu tô achando que a Escócia está me perseguindo, e conta a história de Eleanor Oliphant, que é uma mulher dos seus quase 30 anos, muito metódica, muito reservada e muito solitária. Bom, Eleanor trabalha há quase 10 anos na área burocrática aí de um escritório de design, e ela tem um estilo, né, um modo de viver bem diferente que contrasta muito com os seus colegas, né? Porque escritório de design geralmente é um ambiente muito descolado, né? Que as pessoas são mais extrovertidas, e Eleanor não. Eleanor é uma pessoa extremamente reservada, extremamente solitária, e ela segue uma mesma rotina. Nesses 10 anos aí que ela tá no escritório, ela segue a mesma rotina. Ela vive sozinha no apartamento e ela tem uma rotina de trabalhar, voltar, viver aí comendo comida congelada, e nos finais de semana, né, onde a gente geralmente tem essa oportunidade de estar mais entre os amigos, Eleanor prefere estar na companhia da sua vodka. Então, cheguei final de semana, ela fica lá na sua casa, lendo, vendo alguma coisa na TV, bebendo, e pra ela tá tudo bem. Até que ela conhece um novo funcionário da empresa, da área de TI, dá um problema no computador dela e ela precisa resolver, que é o Raymond. E juntos eles passam por uma situação em que ela faz um gesto muito grande de bondade, né? E ela até se assusta, porque não é uma coisa que ela está acostumada a fazer, ela não está acostumada a interagir com outras pessoas, né? Então eles ajudam um senhor que desmaia na rua, e a partir daí ela tem que começar a conviver com umas situações totalmente novas para ela. Ela tem que começar a lidar com o próprio Raymond, que acaba sendo uma pessoa que vai ali, que vai instigando ela, né? Chamando para visitar o senhor no hospital, para ter contato com outras pessoas, e ela vai tentando administrar aí essa nova realidade com esses novos contatos sociais. Com o tempo a gente começa a perceber que a Eleanor ela tem uma história muito difícil na infância. Ela passou de casa em casa, adotiva, ela passou por vários lares temporários, e ela começou a morar sozinha depois que ela se formou na faculdade. Então ela teve uma história de vida muito solitária, mas tem alguns segredos aí na infância dela, algumas histórias aí do passado que são bastante fortes, né? E eu acho que foi esse modo da Eleanor viver nada mais é do que uma proteção, né, que ela mesma criou para conseguir sobreviver depois de tudo que ela passou. E apesar de ter tido todas as suas necessidades físicas atendidas, e ela fala isso muitas vezes no livro, porque o livro se passa em primeira pessoa, o que eu achei que ficou sensacional, ela só teve essas necessidades físicas atendidas, né? Então ela sempre fala, mas eu sempre tive o que comer, sempre tive roupas limpas, sempre tive um teto sobre a minha cabeça. Mas e o resto, né? O resto ela não teve, então para ela é muito difícil. Então Eleanor se vê obrigada a enfrentar aí alguns monstros do seu passado, enfrentar situações novas e difíceis para ela, e a forma em que ela descreve essas situações chega a ser assim engraçado algumas vezes, cômicas mesmo, mas ao mesmo tempo a gente para e pensa assim, nossa, mas não é que ela tem razão? Então assim, essas coisas sociais, essas convenções sociais, ela questiona muito. A questão do consumismo ela questiona preconceitos, ela questiona muitos preconceitos, e a gente começa a realmente concordar com a Eleanor e pensar, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Ou falar, nossa, não é que ela tem razão nisso aqui, naquilo ali. Então são pontos que, apesar de ser um pouco até engraçado a gente olhando de fora, mas de certa forma a Eleanor ela tem uma visão muito sincera, muito direta sobre algumas coisas. Então é interessante a gente se perguntar e refletir sobre elas. E aí, assim que o livro avança, a gente vai voltando aí na história da Eleanor, a gente tem situações mais complexas como abuso sexual, violência doméstica, violência infantil e também relações abusivas, né? Muita gente tem na cabeça que relações abusivas é somente entre o casal, e aqui a gente vê um outro tipo de relação abusiva que, assim, foi difícil ler em alguns momentos. Realmente é uma história muito densa, mas é uma história que muito linda.
em que a Eleonor, ela com a ajuda, né, não sozinha, porque sozinha ela nunca conseguiu visitar, mas com a ajuda dessas novas pessoas ali que estão com ela consegue revisitar o passado e consegue fazer diferente. Então ele sai um pouco do clichê em que alguém, né, tem que vir de fora e te salvar. Na verdade, ela mesma se salva, mas não sozinha, né? Sempre com apoio, com a ajuda de outras pessoas ali que vão entrando na história. E uma coisa muito interessante que eu acho que o livro também faz a gente pensar são nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Por muito tempo, as pessoas que viviam com Eleonor achavam que ela estava muito bem. E ela mesma repetia isso para ela, que ela estava muito bem. Até ela descobrir que existem outras possibilidades, que ela realmente não estava bem e que muita coisa ali se escondia, muita vida se escondia, muitas questões que ela precisava resolver para ela realmente estar bem de fato e fazer por onde estar bem. Então muitas vezes a gente convive com pessoas, a gente não tem ideia das coisas que elas passaram, das coisas que elas estão passando. Então, como diz aquela frase que eu sempre leio aí nas redes sociais, eu adoro, que diz assim, que pra gente ser gentil com todo mundo, que cada um de nós enfrenta uma batalha que os outros desconhecem, né? Então eu acho que esse livro, ele traz bem essa lição. Seja gentil com todo mundo, porque cada um de nós está enfrentando uma batalha e que pouca gente, ou às vezes ninguém, conhece. Então, super recomendo esse livro, uma gracinha, história maravilhosa, faz a gente pensar, a gente refletir e no final daquele quentinho no coração, tá bom? Você já leu? Quer deixar sua opinião aqui embaixo? Eu vou adorar conhecer. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!